Bom dia, esse seminário vai ser apresentado por Liliana Schlittler e Vandre Andradil, a disciplina de Estradas 2, ministrada pela professora Annelise Schmitz. O nosso artigo é Análise comparativa entre as técnicas construtivas de pavimentação empregadas no sistema BRT das cidades de Belém do Pará e Fortaleza, no Ceará. Esse artigo foi publicado na Revista de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Roraima no ano de 2018. Uma breve introdução, então, até o ano de 2009, a extensão de rodovias pavimentadas com concreto não ultrapassava 2.000 quilômetros, e ele pode ser dividido, então, a estrutura de um pavimento em dois tipos: o pavimento rígido, que é de cimento Portland, e o flexível, com concreto asfáltico. A diferença entre esses dois, basicamente, se constitui na seção transversal, ou seja, nas camadas dessa pavimentação. E os principais fatores que influenciam a decisão do tipo de estrutura que vai ser utilizado é a disponibilidade de materiais, de equipamentos e de mão de obra, segurança, durabilidade, economia e tempo. A estrutura, então, ela tem um comportamento estrutural de um pavimento rodoviário, depende das espessuras das camadas, da interação entre elas e da rigidez das mesmas. Os revestimentos estão sujeitos a esforços de compressão e de tração devido à flexão, e as demais camadas, que ficam logo abaixo, a esforços de compressão. A estrutura do pavimento ela é dividida basicamente em 5 camadas: a camada de revestimento asfáltico, que é a que tem contato com o tráfego, logo abaixo base, subbase, reforço do subleito e o subleito. Eles têm a função, então, de diluir a tensão vertical que é aplicada na superfície, de tal forma que a última camada receba uma menor tensão superficial. A fundação do pavimento, então, ela é denominada como subleito. Ele é constituído de material natural consolidado e compactado, ou então material transportado e compactado. A subbase, que é a camada que complementa a base. A camada de base, então, ela tem a função de absorver as tensões transmitidas pelas camadas sobrejacentes, ou seja, acima. E o revestimento, que é a camada que realmente resiste ao desgaste imposto pela ação do tráfego, e é a camada mais nobre do pavimento. Os tipos de pavimento. A gente depende muito da intensidade do tráfego, da qualidade e resistência do solo de fundação, bem como da qualidade de materiais disponíveis no local onde vai ser feita a pavimentação. A gente tem, então, 3 tipos, né? O flexível, que todas as camadas sofrem deformação elástica; o semi-rígido, onde a base tem uma rigidez maior devido à adição de elementos químicos; e o rígido, onde o revestimento mesmo que resiste à maior parte das tensões que atuam nesse pavimento. O BRT, então, que é o Bus Rapid Transit, ele é um sistema de transporte de massa por meio de ônibus aliado ao ferroviário. Ele proporciona mobilidade e conforto com um custo eficiente, onde ele leva um número elevado de passageiros, e geralmente são corredores na via central, separado da via destinada ao tráfego comum. Nesse local, então, os ônibus têm liberdade de velocidade mais alta e o sistema, então, tem um pré-pagamento de tarifas. Esse artigo, então, ele usou uma abordagem qualitativa, onde foram analisadas 2 obras, comparando, então, as técnicas construtivas empregadas na pavimentação delas, Belém e Fortaleza. O BRT, então, de Fortaleza tem uma extensão de 14 quilômetros, com 28 estações, e o de Belém tem 20 quilômetros de extensão, com 23 paradas e um terminal que, então, distribui os passageiros para os bairros. Os estudos do tráfego. O BRT de Fortaleza tem um alto índice de veículos pesados, o que influi diretamente no número N, e a estimativa, então, de volume médio diário, para um período de 10 anos, é de 3.153 veículos por dia. Já o BRT de Belém, ele possui, então, foi feita uma taxa de crescimento linear de 2% ao ano, com parâmetro, então, de fluxo inicial de 2.072 veículos por dia. A pavimentação, então, no BRT de Fortaleza, a sequência que foi utilizada foi, inicialmente, regularização e computação de subleito, logo assim, uma subbase com CBR mínimo de 20, em seguida, uma base de brita graduada com CBR de 80, foi utilizada a imprimação, que é a aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a base, e o revestimento CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente.
Então, a gente tem imagens, né, da sequência de pavimentação. A primeira é a regularização e compactação do subleito, seguida pela execução da subbase, a preparação da base de brita graduada, a imprimação e, por último, então, o pavimento de CBUQ. Na BRT de Belém foi utilizado o pavimento rígido de concreto. Na figura 7, podemos ver as fases de execução do pavimento. Começa com a compactação da camada granular, depois a compactação da subbase, depois a imprimação e a instalação de telas de retração e barras de transferência entre as placas. Posteriormente, foi feita a concretagem e em seguida a cura úmida, que é só ficar jogando um pouco de água para compensar a evaporação. E depois executado as juntas de dilatação. Então, fazendo uma comparação entre os dois tipos de pavimento, tanto no de Fortaleza, que é o flexível, quanto no de Belém, que é o rígido, ambos começaram com a terraplanagem e a execução da subbase. Depois, no flexível, foi realizada a execução da base com solo brita, e no rígido foi feito uma compactação da camada granular, e em seguida a compactação de uma camada de subbase. Então, os dois tiveram a imprimação e, por fim, o pavimento flexível teve uma camada de blinder pré-misturada a quente, seguida de uma pintura de ligação e um revestimento de CBUQ. E o pavimento rígido foi colocado as armaduras, foi concretado, curado e realizado a confecção das juntas. O pavimento rígido de Belém apresenta certa desvantagem em relação ao pavimento flexível de Fortaleza, por apresentar um maior número de fases de execução. O pavimento flexível de Fortaleza apresenta uma estrutura final com espessura de 46 centímetros, enquanto que o pavimento rígido de Belém apresenta uma estrutura final com 56 centímetros. A estrutura necessária para a construção de um pavimento flexível se mostra mais complexa do que a estrutura do pavimento de concreto. Porém, as fases de execução do pavimento de concreto se mostram mais complexas do que o flexível. A camada de maior importância para ambos é o subleito, que suporta as cargas de solicitação do tráfego. Os pavimentos rígidos dispersam essas solicitações de forma mais ampla, exigindo menos de sua camada de fundação, o que dispensa a necessidade da camada de reforço de subleito utilizada nos pavimentos flexíveis. Assim, os pavimentos flexíveis seriam mais indicados para solos com maior resistência que não necessitem de reforço nas camadas de subleito, tornando mais simples sua execução. O aglomerante betuminoso é o diferencial para o pavimento flexível, sendo responsável por fazer a ligação entre os agregados. E o cimento Portland é o principal componente do pavimento de concreto. Dentre os materiais que se diferenciam dos utilizados no pavimento flexível estão os selantes de juntas, aço e a água que é adicionada à sua mistura. Ambos os pavimentos utilizam os mesmos aspectos para seu dimensionamento, como a carga de tráfego e a resistência do solo, e com base nesses dados são calculadas as espessuras das camadas do pavimento, seja ele flexível ou rígido. Neste estudo em questão foi verificado que a espessura final do pavimento flexível de Fortaleza apresentou uma estrutura final com 10 cm a menos de espessura em relação ao pavimento rígido de Belém. O pavimento de concreto é mais durável e seguro, além de proporcionar maior economia de combustível e iluminação pública. Seus benefícios proporcionam um menor custo operacional para os veículos, além de menor índice de acidentes, quando comparado ao pavimento flexível. O pavimento asfáltico
tem menor custo de construção, nas situações de menor tráfego comercial, e à medida que os volumes de tráfego aumentam, essa situação se inverte e o pavimento de concreto torna-se, então, a melhor alternativa. Os pavimentos de concreto têm grande durabilidade e exigem menos manutenção, sendo indicados como a solução ideal para vias públicas e rodovias submetidas ao tráfego intenso. É um pavimento mais resistente a intempéries, que não oxida, não sofre deformação e patologias geralmente encontradas nos pavimentos flexíveis. Então, eu acabei de fazer a comparação entre o pavimento rígido e o flexível. A figura 10 mostra a visibilidade por reflexão de motoristas em um pavimento de concreto, enquanto que a figura 11 representa a visibilidade de um pavimento flexível. É possível verificar que o pavimento rígido apresenta uma melhor visibilidade quando comparado ao pavimento asfáltico. Verificou-se que o pavimento de concreto demanda um maior custo de implantação, no entanto, pode ser considerado mais seguro e durável e resistente a patologias, demandando um menor custo para sua manutenção e operação. E o pavimento flexível possui um menor custo para a construção e é mais propenso ao aparecimento de patologias. Então, conclui-se dessa forma que a escolha pelo pavimento de concreto executado em Belém é mais viável, dependendo do tipo de via que será empregado. No caso de um sistema que demanda grande circulação de veículos, este tipo de pavimento pode apresentar um melhor custo-benefício quando comparado ao flexível.